Você pode ser o seu maior inimigo. A gente tem conversado sobre isso, a gente tem refletido sobre isso. Por quê? Porque 100% das coisas erradas que acontecem na sua vida, você tem participação. 100% tem a sua participação em tudo o que acontece de errado na sua vida. Então a gente precisa prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado, porque nós mesmos, às vezes, agimos como o nosso maior inimigo. Então a gente tem conversado sobre isso. E semana passada eu falei para vocês, esteja alerta em alguns pontos. E um dos alertas, um cartão amarelo, né? Às vezes aparece um cartão amarelo de Deus para nós. E o primeiro cartão amarelo, o alerta de Deus para nós, é situações de pressões que aparecem na nossa vida e faz a gente responder da maneira como não deveríamos responder, faz a gente escolher, decidir coisas que não deveríamos decidir naquele momento de pressão. O momento de pressão pode fazer você cometer erros gravíssimos na sua vida. Então, presta atenção. Quando tiver acontecendo algum momento de pressão ali, que você, fica maluco, fica louco, fica irritado, nervoso, presta atenção nesse momento e se controle. Esse é um alerta para a nossa vida, para a gente não se tornar o nosso próprio inimigo. A gente às vezes não precisa de ninguém, nós mesmos fazemos tudo errado. O segundo ponto, o segundo alerta que a gente conversou, foi o quê? Que é muito grave, que é muito importante, que é difícil de a gente ter sucesso nisso, que são nossos pensamentos. Às vezes a gente está no banho, a gente está conversando com a gente. Às vezes a gente está dirigindo, nós estamos conversando com a gente. Às vezes acontece alguma situação, você fica sozinho, você fica conversando com você sobre aquele assunto, seus pensamentos ficam trabalhando e eles se tornam em narrativas, em falas, que vai modelar o seu comportamento. Você vai decidir, escolher, agir, você vai ser mediante aquilo que você permitiu pensar. Por isso que Paulo nos alerta e fala assim, renova a sua mente, com a mente de Cristo. Renova a sua mente, porque senão você não vai experimentar os planos de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque você está se deixando levar por pensamentos, por falas vinda de você mesmo. Você mesmo está acabando com você. Porque quando nós conversamos com nós mesmos, nós não somos muitas vezes realistas. A gente nos autoprotegemos. E isso é um perigo, é um alerta. Toma cuidado com isso. E a gente conversou semana passada que esses pensamentos são tão fortes que eles criam fortalezas na nossa mente. E uma fortaleza não é fácil destruir, não é fácil mudar, não é fácil remover. É fácil quebrar uma parede como essa de drywall. Você bate o martelo, você fura. Por isso que a gente vê muito em filmes, os caras estão brigando ali e quem não tem essa realidade aqui dos Estados Unidos, não entende, né? Porque os caras estão brigando, aí um leva um soco e ultrapassa a parede. Aí você fala, pô, o cara é poderoso, né? Não é porque é o Capitão América ou Homem-Aranha que tem essa força toda, é porque uma parede real é fácil você quebrar. Difícil é você quebrar uma fortaleza, onde é construído de rocha, pedra pura. Não é fácil você remover, não é fácil você quebrar.
E aí Deus nos alerta para esse tipo de fortaleza. E se você já teve uma experiência com Jesus e ele se tornou Senhor da sua vida, não são com essas armas naturais. Não é só com terapia que vai resolver, mas é com armas espirituais que essas fortalezas vão ser removidas. E mesmo assim não é fácil. Por isso, toma cuidado para não criar mais fortalezas na sua mente, porque já existem muitas e elas precisam ser derrubadas. E nós vimos na palavra de Deus semana passada que elas devem ser destruídas mediante a obediência a Deus. Isso que você deve perseguir. E ainda sobre esse assunto, né? Esse cartão amarelo, esse alerta sobre os pensamentos, sobre essas narrativas que a gente vai formando na mente. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 14. Às vezes algumas situações passam desapercebidas na nossa vida. Olha só esse diálogo com Jesus, né? João capítulo 14, versículo 8, Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Mostra-nos o Pai, nós queremos ver Deus, isso é que nos basta. Filipe estava falando para Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conhece. Quanto tempo você anda com Jesus? Quanto tempo você ouve sobre os ensinamentos de Jesus? Era isso que Jesus estava perguntando para Filipe. E aí ele responde: quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Então, como você me pergunta, mostra-me o Pai? Percebe que a estrutura de pensamento que a gente vai criando, às vezes leva a perder bênçãos que Deus já está realizando, trabalhando na nossa vida. E a gente desvaloriza, a gente rejeita. Em outras palavras, Jesus está falando assim: presta atenção em tudo que eu falo, tudo que eu ensino. Me segue, me ouve, que você vai estar conectado com o Pai. Aquele que ouve meus ensinamentos, ouve minhas palavras, mas não pratica, se torna o quê? Tolo. Se torna tolo. Por quê? Porque está edificando uma igreja, as coisas estão acontecendo, está edificando a sua casa, as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo, mas está sendo construída no lugar errado, no fundamento errado, na areia. Vai vir os tempos ruins e ela vai desmoronar. Por quê? Porque você tem sido tolo. Por quê? Tem andado com Jesus, tem falado que Jesus é seu Senhor, mas não tem obedecido, não tem praticado os seus ensinamentos. Tolo. Tolo, não seja tolo. Você não quer ser tolo, mas o seu comportamento é de tolo. E às vezes você não percebe. Por isso que o alerta 3 que nós vamos falar hoje, você presta bem atenção que vai te ajudar a deixar de ser tolo. Olha só, para te ajudar a entender essas fortalezas, esses pensamentos que vão sendo criados, que formam narrativas na nossa mente e modelam um comportamento nosso. Pensa no seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que você não liga para o seu pai? Percebe que você já tem uma narrativa, você já tem uma fala, você já tem uma justificativa para não fazer isso?
que você não liga para sua mãe, para o seu irmão? Você já tem uma narrativa que te protege, que te justifica sobre isso. Por que você não vai à igreja? Por que você só vai de vez em quando à igreja? Você tem uma narrativa na sua mente que te faz você ter esse comportamento. Cuidado. Por que você não oferta na igreja? Por que você oferta o valor que você oferta? Todo comportamento nosso é determinado pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças que nós vamos formando na mente. Cuidado. Por que você não paga seu tax? O que você acha das pessoas que são diferentes de você? Negros, brancos, ricos, pobres, idosos. Percebe que você já tem uma narrativa e você mesmo construiu essa narrativa. Você sozinho pode ser o seu maior inimigo. O que você acha sobre os gays? O partido X ou Y? São narrativas que vão surgindo na nossa mente que a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo do jeito que você é, talvez você não perceba o quão ruim, quão difícil que você é. O outro percebe. Você não percebe de si próprio, mas você percebe no outro. Mesmo a gente sendo difícil, Deus nos amou de uma tal maneira que Ele foi capaz de dar o próprio Filho dele por você, por mim. Isso é muito forte, faz a gente assim, uau, eu não posso falar que sigo a Jesus, mas eu não obedeço os seus ensinamentos, eu não pratico. Você até pode, mas deixa eu falar, você é tolo. Se você segue a Jesus, mas não pratica, você é tolo. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero encerrar esse tópico 2, esse cartão amarelo sobre cuidado com os nossos pensamentos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de quem? De Deus, que não sois de vós mesmos. Você acha que você pode tudo? Você acha que você tem essa liberdade toda que você acha que você tem? Versículo 20. Porque você foste comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Escuta, você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Não sai fazendo o que você quer na vida. Você, como propriedade de Deus, você foi comprado. Ele tem o direito sobre você. Não sai colocando pensamentos seus em você mesmo, porque você não pertence a você mesmo. Você tem um Senhor.
Cuidado, toma cuidado com o seu corpo, com as coisas que você faz, com as coisas, com o seu comportamento, com o seu espírito. Saiba que você não é de você mesmo, que você é um mordomo, você está cuidando daquilo que Deus colocou sobre você, inclusive você mesmo, a sua vida, a sua família, a sua casa, seus bens, tudo não pertence a você, é o que a palavra de Deus está falando. Uma vez que você foi comprado, para de ser tolo. Ele não te comprou para ser tolo, para ser idiota. Ele te comprou para ser bem-sucedido, para te encher de sabedoria. E você só vai adquirir isso se você ouvir as palavras dele, os ensinamentos dele e praticar. Deixa eu te falar algo. Antes de irmos para o terceiro alerta, vamos relembrar os 2 primeiros. Eu quero contar um testemunho que aconteceu ontem comigo. Eu sei que vocês vão prestar atenção, que vocês gostam de fofoca, então vou contar algo que aconteceu comigo ontem. Mas relembrando, primeiro alerta, primeiro cartão amarelo. Qual é? Deixa eu perguntar para vocês, ver se vocês estão guardando. Cuidado com a pressão que acontece na sua vida. Vem um momento de pressão, presta atenção. Não se deixa se levar pela pressão. Segundo cartão amarelo, qual é? Presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção quando você está conversando com você mesmo, presta atenção naquilo que você está formando, quais as narrativas estão sendo formadas em você mesmo. Presta atenção nesses 2 alertas para você não ser o seu maior inimigo. E aí, deixa eu contar uma experiência que aconteceu ontem. Gente, fui no shopping. Quando eu estava para estacionar o carro, o shopping estava cheio, não tinha vaga. Sabe aquele momento que o shopping está cheio, né? E na primeira fila, assim, na primeira fileira, próximo à entrada principal, aí você acha uma vaga. E aí você passa pela vaga, né? Dá seta para entrar de ré. Na hora que eu vou entrar de ré, uma mulher vai e entra na minha vaga. Aí eu peguei, desci do carro e falei, né? Por favor, essa é a minha vaga, eu estava estacionando, você entrou. A mulher falou assim, não, mas eu não vi que você estava estacionando. Pois é, mas eu estou estacionando, por favor, tira seu carro para poder estacionar. Eu não vou tirar carro nenhum. E o sangue já, né? A velha natureza, porque Jesus ainda não voltou, ainda está em mim, a velha natureza o sangue já ferveu, né? Eu falei, mas não é possível que a pessoa possa ser ignorante a esse ponto. Não está vendo que ela está fazendo uma coisa errada e vai persistir no erro? Eu falei, por favor, né? Tira. Aí ela ficou nervosinha, não sei o quê. Aí ela virou para mim e falou assim, você é muito cavalheiro. Eu falei, não se trata disso, eu estava estacionando, você atravessou, eu ainda tenho que ser cavalheiro. Não é isso, não estou deixando de ser, porque você é mulher. Ela entrou no carro, aí eu fui para entrar no carro, para ela tirar e eu estacionar. Ela sai do carro e vai para o shopping, e aí vai entrar para dentro do shopping, eu vou atrás dela. Por favor, né? Tira o carro, por favor. E ela me deixou falando sozinho e foi. Eu tremia de nervoso. Você já ficou tremendo de nervoso que você fala assim, que injustiça é essa? Quem é esse ser humano que está fazendo um negócio desse? E aí aquele nervosismo dentro de mim, qual que veio o pensamento? Isso não está certo. Ela precisa aprender uma lição. Eu vou riscar o carro dela. Olha o pastor da igreja, o que ele pensa. Vou riscar, sabe por quê? Aí
os pensamentos. Eu comigo mesmo, eu conversando ali comigo mesmo. Não está certo, não está certo isso. Se eu não fizer isso, ela vai continuar sendo arrogante, sendo estúpida. Agora, se ela chegar e ver um risco, ela vai pôr a mão na consciência e falar assim: olha como ficou caro isso, para que eu vou fazer um negócio? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer essa estupidez e fiquei naquele conflito? Né? E eu dei várias voltas, gente, para ver, né, se eu podia fazer aquilo, eu elaborando, porque eu estava morrendo de raiva. O alerta veio sobre mim. Eu estava num momento de pressão ali. Eu fui confrontado com uma injustiça, com uma estupidez, com uma ignorância da pessoa. Eu estava sob pressão. E eu estava, você vê, Jesus ele fala assim: aquele que ouve meus ensinamentos e não pratica se torna tolo. Se eu tivesse riscado, eu estaria sendo tolo. Percebe? Porque Jesus fala assim: o cara vem, te dá um tapa, o que você faz? Dá outra face. Aí você fala assim: então ser crente é ser idiota. Não! Segue os ensinamentos de Jesus, que sobre você vai vir sabedoria e vai vir bênção. Quando você não dá outra cara, não revida com o mal, mas você assume o prejuízo, você está evitando maiores transtornos. Quando Jesus chega e te ensina, por isso que os ensinamentos de Jesus são fantásticos. Ele está falando para você assim, ó: não leve mais problemas, acaba com o problema ali. Se você revidar com o mal, vocês vão brigar, vocês vão discutir, ele vai te odiar, vai arrastar por muito tempo, sendo que você só precisava matar seu orgulho naquele momento, dando a outra face, ficando quieto. Aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e não pratica se torna tolo. Eu tinha todo o direito, eu podia fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu queria que ela aprendesse uma lição. Mas eu falei assim: peraí, olha o alerta, eu estou sob pressão. Será que é o momento de eu decidir alguma coisa aqui? Será que eu estou em meu estado normal para fazer uma escolha, para fazer uma decisão? Deixa eu me acalmar. Peraí. Aí eu fui até onde eu tinha que ir, mas eu não desisti desse pensamento de riscar, não. Eu estava doido com ela. Imagina, ela me afrontou, ela me deixou falando sozinha. Ela transferiu a culpa para mim, falando que eu não era cavalheiro. Mas eu fui controlando, eu precisava dominar aquela situação. Sabe por quê? Eu não iria praticar os ensinamentos de Jesus na minha vida. Sabe uma coisa, que quando Jesus terminou esse discurso para as pessoas chegaram e falaram assim: uau, Jesus, ele não está ensinando como os escribas estão ensinando, porque os escribas conheciam também esses ensinamentos que Jesus estava trazendo. Mas o povo reconheceu que tinha uma diferença ali entre os escribas e Jesus. E ele fala assim: Jesus, ele está ensinando com autoridade. É diferente. É diferente. Se eu tivesse riscado o carro da mulher, que era a minha vontade, era o que eu queria, era a minha justiça, hoje eu estaria pregando para vocês como os escribas, não com a autoridade da palavra. Então, aonde eu quero chegar em Deus, precisa o meu esforço. Eu preciso praticar os ensinamentos de Jesus. Eu quero ser uma pessoa sábia.
não tolo. Não tolo. E muitas vezes nós somos tolos. Você não quer ser, mas você é. Seu comportamento é de tolo. Por quê? Porque você se deixa se levar por essas situações. Toda hora o Espírito Santo vem e mostra o cartão amarelo. Presta atenção. Presta atenção na pressão que você está vivendo. Domina isso. Domina. Percebe que a fala dela foi o quê? A justificativa para ela ter aquele comportamento foi: você não é cavalheiro. Eu estou fazendo errado. Eu estou atravessando o seu direito. Mas para eu me sentir correta, você não está sendo cavalheiro. Percebe que a narrativa, o pensamento, traz uma desculpa, uma justificativa para a gente cometer determinadas atitudes. Ela jogou para mim, narrativa errada. Não tem nada a ver com cavalheirismo. Ela deveria ser humilde e reconhecer que ela está errada. Ela, sabe, todo mundo procurando vaga, a boneca vai e entra na boca do gol, na entrada principal, a vaga da frente. E que se lasque quem está ali lutando pela vaga já há algum tempo. Percebe o que é uma narrativa, um pensamento que a gente mesmo gera em nós para justificar um determinado comportamento? Cuidado, cuidado com o que você tem pensado sobre as várias situações da vida. Cuidado. E o mais interessante que você vê a pressão que é, antes de eu achar essa vaga, na mesma fileira, tinha uma pessoa dando seta. E eu falei assim, pô, será que ele vai pegar essa vaga? E eu fiquei esperando para ver se ele ia entrar ou não. Eu estava dando a preferência para ele. Isso é a coerência normal, o respeito ao outro. E aí eu vi que ele estava esperando uma outra vaga, não era aquela, eu fui estacionar. Quando eu fui estacionar, outra vem. Aí quais os pensamentos que vêm na minha cabeça? Para que eu sou tão bonzinho? Por que eu já não entrei, que nem ela já entrou? E eu não fiquei esperando, porque aí eu evitava essa situação. Percebe que a gente pode se tornar o nosso próprio inimigo? Cuidado com os pensamentos que a gente faz. E aí eu dei graças a Deus, porque eu fiz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa. E aí a gente vai para o terceiro ponto, terceiro alerta, para a gente não ser o nosso maior inimigo. Que é o quê? Presta atenção nos conselhos ou nas vozes de sabedoria que estão em torno de você. Aquela mulher, se ela compartilhar com alguém em torno dela, que é uma voz de sabedoria, a pessoa vai fazer ela enxergar que ela cometeu um erro e ela vai melhorar como pessoa. Mas se ela rejeitar as vozes de sabedoria que estão ao torno dela, ela vai continuar sendo uma imbecil, ela vai continuar arrumando confusão, ela vai continuar seguindo seus próprios pensamentos, as narrativas que vão formando na sua cabeça, que vai fazer ela se sentir correta naquelas escolhas, e ela vai continuar fazendo besteira. Por isso é muito importante a gente ouvir a voz de alguém na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes essa pessoa está enxergando algo que você não está. E você acha que você é o cara. Você é o Roberto Carlos. Esse cara sou eu.
Você precisa de alguém que está enxergando o que você não está enxergando para falar: Marquinhos, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso aqui. Vozes de sabedoria. E muitas vezes nós rejeitamos essas vozes. Por quê? Eu sei o que eu devo fazer. Vamos na Bíblia para entender melhor isso que eu estou falando. Vai lá em 1 Reis. 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, no versículo 28, diz assim, uma informação para a gente chegar no ponto do alerta. 1 Reis 11, versículo 28. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. Ele viu uma qualidade no moço. Salomão era o rei, falou assim: eu vou te colocar nessa posição aqui, ó, você vai governar essa área aqui, esse departamento. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aias tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Voz de sabedoria na vida de Jeroboão. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei 10 tribos para ti. Ok, até aí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Israel não tinha rei. Aí Deus coloca Saul como o primeiro rei de Israel. Saul faz umas presepadas, se torna tolo, não obedece a Deus. Deus tira Saul, coloca Davi para reinar sobre Israel. Davi morre. Seu filho Salomão assume o reinado de Israel. Começa bem, depois se perde. E chega nesse momento que ele está ali no seu reino. Ele tem essa ação como rei, né, de ver a capacitação de uma pessoa e colocar. Só que Deus já tinha outros planos. Deus chega para essa pessoa e fala assim: ó, eu vou dar 10 tribos para você reinar. E aí, com isso, Salomão fica sabendo dessa profecia. E qual que é a atitude de Salomão? Ele quer riscar o carro da mulher. Ele fala assim: o quê? Tem alguém que vai tomar o meu lugar? Não, vai tomar o lugar dos meus sucessores, do meu filho? Vamos resolver isso. Eu vou riscar o carro da mulher. Que negócio é esse? E ele tenta matar Jeroboão. Jeroboão, correndo risco de vida, foge. Aí vamos lá para o capítulo 12. E Roboão, capítulo 12, versículo 1. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei.
Por quê? Porque Salomão tinha morrido. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo. Então ele veio com toda a congregação de Israel e falaram com Roboão, dizendo, porque Roboão estava assumindo agora o lugar de Salomão. E aí eles falam assim: o teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o jugo pesado que ele pôs sobre nós. E aí nós te serviremos. Eles foram conversar com o rei. Falou assim: você vai assumir agora. Seu pai estava difícil a administração dele. Os impostos estavam muito altos. Estava muito pesado para nós. Então, a gente vai continuar te servindo, mas alivia isso, faz algo mais justo. E aí, a resposta dele para eles foi o seguinte, o versículo 5. E ele lhes disse: parte por mais 3 dias, depois retornai a mim. E aí o povo partiu. Olha só que interessante, ele não dá a resposta na hora. Cartão amarelo, pressão. Ele tinha acabado de assumir, já veio uma pressão, reivindicando coisas para ele. Aí ele vai: peraí, nessa pressão eu não posso me ceder essa pressão. Me dá 3 dias para eu avaliar, pensar. E aí no versículo 6, e o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E qual que foi o conselho? Se fores um servo para teu povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Olha só, ele estava num momento de pressão, e aí ele vem com outro alerta: eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso, então eu vou valorizar as vozes de sabedoria que estão em torno de mim. Deixa eu buscar os conselheiros que eram de meu pai, que trabalhavam no governo dele. Deixa eu ver o que eles acham a respeito disso. Então, uma coisa muito importante para a gente aprender: não fique sozinho nas decisões, nas escolhas, compartilha, porque às vezes você não está enxergando o que alguém possa estar enxergando. Agora, você não deve compartilhar com qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui de voz de sabedoria. Quando a gente fica sozinho, faz as nossas próprias escolhas, administra a nossa própria vida independentemente, a gente também está sendo independente de Deus. Valoriza as vozes de sabedoria que estão em torno de vocês. Valoriza isso. E busca ajuda. Foi o que Roboão fez. Só que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica se torna tolo. Roboão foi buscar, valorizou as vozes de sabedoria que estavam ao lado dele. Mas qual foi a decisão dele no versículo 8? Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado. E aí ele foi e consultou os moços que haviam crescido com eles e que estavam de pé diante dele, e disse-lhe: que conselho vós dais para mim, para que nós possamos responder a este povo?
Então, ele rejeita a experiência, a sabedoria, para buscar os amigos, os camaradas. Tamo junto. E aí qual foi o conselho? Os moços, assim falarás a essas pessoas, versículo 10. O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim tu dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei a vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Conselho dos camaradas. Ele teve 2 conselhos. O que ele decidiu? Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Reoboão, versículo 12, no 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: retornai a mim o 3º dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. Essa foi a decisão de Roboão. Por que ele decidiu o 2º conselho? Porque fazia sentido para os próprios pensamentos, as narrativas que ele já tinha criado dentro dele. Ele já tinha permitido aquele comportamento, ele já era tolo. E aí, às vezes a gente vai buscar aquilo que a gente quer ouvir. E aí que a gente se torna o nosso maior inimigo, porque você é o responsável por essa decisão. Percebe como é que funciona a vida? Como é importante a gente estar atento a esses alertas. Esteja atento a esses alertas. Cuidado com a pressão. Cuidado com esses pensamentos, com essas narrativas que vão formando dentro de você, que são justificativas para você fazer aquilo que você está afim de fazer. Não do que você precisa fazer. Não daquilo que é certo fazer, mas é o que você quer. É a sua vontade. E aí você não permite que a vontade de Deus venha sobre a sua vida. Por quê? Porque você ouve os ensinamentos de Jesus, mas você não pratica. Por isso essa experiência ontem comigo, eu compartilho com vocês, não é para dizer que eu sou melhor do que vocês, mas é para falar, puxa, como é prático, como na vida, toda hora está aparecendo situações que eu devo ter um comportamento e tenho outro, porque eu não sei lidar. Mas a partir de hoje, Deus está nos ensinando. Presta atenção quando vem um momento de pressão e fica firme ali, né? Que dá aquela vontade de eu queria bater naquela mulher. Ela foi extremamente rude comigo. Eu queria dar uma lição. E olha só a narrativa, o pensamento. Se eu fizer isso no carro dela, ela vai aprender essa lição e ela jamais vai fazer com os outros. É uma coisa boa. O problema que eu tenho que me preocupar não é o outro, é comigo, é o que eu decido. Eu posso ser o meu maior inimigo ou eu posso me alavancar para o sucesso. Como eu posso desejar querer coisas maiores de Deus, falar com autoridade, se eu não pratico aquilo que Ele fala? É fácil falar. Eu vejo as pessoas falando de Deus. Eu vejo as pessoas falando que ama a Deus. Mas pratica. Se não pratica, você pode até falar em Deus, mas você é tolo. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus que está ensinando. E repito, porque é isso que eu vejo nas pessoas e vejo em mim. A gente não quer ser tolo, mas o nosso comportamento é de tolo. Por quê? Porque a gente não está atento a esses alertas.
não está atento às pressões, não está atento aos pensamentos que vão surgindo entre nós mesmos, que a gente vai discutindo com a gente mesmo a respeito de um determinado assunto, e a gente forma uma opinião. Agora, aquela opinião, você buscou uma voz de sabedoria para te ajudar a ver se você realmente está certo? Você checou na própria palavra, nos ensinamentos de Jesus para ver se está certo? Ontem não dava tempo de eu buscar um conselho, mas eu falei assim: Espírito Santo, tá certo? Eu quero isso, eu quero isso, esse carro, um carro caríssimo, ia ficar uma fortuna, ela ia aprender essa lição, eu quero isso. Vale a pena ser bonzinho, Senhor? Estou cansado de ser bom. Aí vem o ensinamento de Jesus. Ela bateu na sua cara? Bateu. Eu estava doido para bater nela, naqueles cabelos loiros. Mas aí Jesus fala: dá outra face. Não é duro? É duro. Principalmente quando você está num momento de pressão. Principalmente quando você já formou essas narrativas. Principalmente quando você não tem alguém para conversar, e alguém fala assim: calma, Juninho, não faz isso agora. Vamos conversar melhor sobre isso. É difícil. Mas aonde eu quero chegar em Deus, eu preciso praticar aquilo que eu aprendo com Ele. O que você quer da sua vida? Você quer construir a sua vida na areia ou na rocha que é Cristo? De qualquer forma, você, nos dois ambientes, nos dois fundamentos, você vai construir. Você vai construir. Esse é o grande problema da vida. E as pessoas vão comparar e falar assim: nossa, mas construir na areia vale a pena, é legal. É legal, até que venha a tempestade, até que venha a prova, até que você fique rodando no mesmo ponto e não avança. Eu não vou avançar se quando vem uma oportunidade de eu praticar, eu riscar o carro da mulher. Eu não vou avançar. Isso é construindo na rocha. Pode vir a tempestade que for. Ontem eu dormi em paz. Se eu tivesse riscado o carro da mulher, na hora a gente não mede as consequências. Por isso que as pessoas pecam, porque elas não medem consequências. Elas medem o momento. Isso vai me dar prazer, vai me dar satisfação? Eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou caluniar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na hora a gente não mede. E aí depois te tira o sono, porque as consequências vão vir. No meu plano ali, ia dar tudo certo. Né? Não vi nenhuma câmera, vi que o policial estava rodando. Eu planejei, gente. Eu estava a fim de riscar aquele carro. Eu tava tremendo de nervoso. Eu achei demais uma americana, considerada pessoa que respeita o outro. É uma farsa, é um ser humano como qualquer outro. Ela teve uma atitude muito rude. Ela saiu andando, me deixando falando sozinho. Agora, e se ela tinha anotado a minha placa? E se uma câmera que eu não vi tivesse pego fazendo? E se alguém visse e testemunhasse? Eu não ia dormir, eu ia talvez a coisa inverter. Mas ontem eu pude dormir em paz. Sabe por quê? Não foi fácil, eu tive que matar o meu orgulho, eu tive que matar a injustiça, eu tive que aceitar a injustiça para receber a justiça de Deus.
Deus vai fazer justiça com ela, não eu. Ela vai continuar sendo tola e ela vai colher a mesma coisa. E ela ainda vai colher a injustiça que ela fez comigo, porque a Bíblia fala que o Senhor é a nossa vingança. Mas à medida que eu me vingo no lugar do Senhor, a vingança do Senhor que seria sobre o outro, agora vem sobre mim. Percebe como a gente não quer ser tolo, mas a gente tem comportamento tolo. Que essa palavra, nessas semanas, possa mudar a sua vida e você tenha uma vida de sabedoria, porque o resultado vai ser bom. Aquele que fala que segue a Jesus, que ouve os ensinamentos de Jesus, mas não pratica, tem uma classificação: tolo. Porque ele está construindo coisas que ele nem está percebendo, mas uma hora a casa vai cair, porque ela está sendo construída na areia. Você que está acompanhando pela internet, a primeira vez que está em contato conosco, você pode ir no nosso canal do YouTube, lá tem as ministrações anteriores sobre esse tema. Você pode ser o seu maior inimigo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos acrescente sabedoria para a gente prosperar nele, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você agora. Durante a palavra ministrada, o Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo mostrou coisas. Ele levantou o cartão amarelo em algumas coisas em você. Se porventura você tem sido tolo, muda de vida. Muda de vida. Busque o caminho da sabedoria. Pratica aquilo que você sabe. Não adianta você apenas conhecer, você saber. Se você não pratica, você, infelizmente, Jesus te classifica como tolo, como louco. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como a maior voz de sabedoria em nossas vidas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos trouxe para perto de Ti, não para sermos tolos, mas para vivermos uma vida de sabedoria, uma vida que vamos passar por dificuldades, por desafios, mas vamos crescer no Senhor, vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz, que nos fez propriedade sua, para sermos a sua imagem e semelhança, para as pessoas verem Deus em nós, para a gente matar todo orgulho, e o que vale a pena é o Senhor ser glorificado, não nós, com a nossa justiça, mas o Senhor sendo glorificado. Que o Senhor nos toque, nos transforme ao ponto de agradarmos o Senhor, de o Evangelho ser real em nossas vidas, ó Pai. Para que através de nós, o Senhor seja glorificado, as pessoas vejam a diferença, vejam a autoridade, por causa das nossas escolhas. No nome de Jesus é que nós oramos nessa manhã, agradecidos por essa oportunidade, por essa igreja, e que a bênção do Senhor continue sobre nós, a unção do Senhor continue sobre nós, nos trazendo revelação cada vez mais, nos transformando, Pai, nos trazendo
prosperidade sobre as nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor percorram atrás de nós, nos alcance, porque nós damos legalidades para elas nos alcançarem, para elas chegarem, porque o Senhor é a nossa justiça. Louvado seja o Senhor, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém.